Olá, aqui é Luiz Fernando do grupo Amigos Ajudam Amigos. É um grupo feito para ajudar donos de bares, restaurantes e mesmo aquelas pessoas que trabalham em casa vendendo marmita, vendendo doce, o que for, a passar por essa crise. Tá? Temos no grupo 22 especialistas que trabalham gratuitamente, que dão dicas gratuitamente, fazemos negociações em grupo, conseguimos descontos em inúmeros produtos, insumos, tecnologias, tudo feito para ajudar quem precisa. Claro, quem quer ser ajudado e quiser ajudar também, está bem-vindo aqui a participar do grupo. Um dos, um dos nossos principais parceiros no grupo, que é responsável pela parte que eu creio que é a parte que mais dói hoje em dia, fora a parte financeira, é a parte humana do negócio. Então, hoje a gente vai conversar com o Luiz Leal, da Maxi RH. Se apresenta aí, Luiz. Olá, Luiz. Boa noite, Xará. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho aí com o pessoal, conversar sobre os colaboradores, sobre a forma de contratar, que é a forma correta, como ter um pouquinho mais de ferramenta, né, para a gente poder ter um resultado mais assertivo. E aproveito também para te parabenizar pela iniciativa, né? Conte conosco aí para ajudar o pessoal, estamos sempre à disposição. Que legal, que legal. E a gente sabe que o principal desafio hoje é encontrar bons profissionais. Aí, lá no grupo mesmo, tem muita gente pedindo, pô, você indica pessoa da cozinha, indica ajudante, indica... Cara, para você ir atrás, como é o meu caso, que eu fui atrás muito tempo, por indicação, por inúmeros meios, e a pessoa não desempenhava o quanto que eu precisava. Até que o Luiz Leal, inclusive, é o meu fornecedor, eu contrato os serviços dele para ele contratar os profissionais, encontrar bons profissionais no mercado. Mas me fala aí, Luiz, é possível contratar bons profissionais? Com certeza. Existe muita gente boa pronta para trabalhar, né? Hoje nós vivemos uma realidade triste de desemprego, né? A taxa de desemprego no Brasil é alta. Tem o lado ruim, obviamente, né? As pessoas estão numa situação. Por outro lado, é um momento importante para os empresários poderem modelar a equipe. É um momento onde a gente encontra bons profissionais que topam, às vezes, negociar, descer um cargo, topam um salário um pouquinho mais baixo, né? Então, é possível contratar bons profissionais. O que é fundamental para a gente poder analisar isso? É muito comum, vamos focar nos bares e restaurantes, né, que é a nossa realidade aqui. Então, um garçom, por exemplo, é muito comum eles irem pessoalmente, entregarem um currículo no estabelecimento e o empresário fica com aquele currículo. Quando ele precisa, ele tem lá 10, 15, 20 currículos e chama aqueles caras ali, o que topar, tá ótimo, né? Ou então analisa se já trabalhou na função, se tem escrito garçom lá no currículo e tá beleza. Então, essa é a forma mais comum. É claro que é importante, né, analisar as experiências anteriores, mas não só o que está escrito no currículo, né? Então, fazer realmente uma pesquisa. Eu não falo nem para ligar para os estabelecimentos, porque a gente sabe que muitas vezes não vão dar para um concorrente, né, o histórico do profissional, mas questionar é o que a gente chama de entrevista por competências, né? Questionar não só se ele exerceu o cargo de garçom, mas tentar tirar dele o como ele fazia isso, né? Então, quais eram tuas atividades como garçom? Como que era teu dia a dia? O que que você fazia? Me conta um caso específico lá que você teve que desempenhar bem. E aí você vai pegando as competências dessa pessoa com base em situações reais que ela viveu. E aí você consegue extrair muito mais informação, né, do que por simplesmente perguntar se ele trabalhou ou há quanto tempo ele trabalhou com garçom. Acho que essa dica é uma dica de fácil implantação, né? E muito importante, assim, analisar com base no histórico real, né, do que aconteceu. E a segunda parte, que talvez não seja tão simples para a grande maioria, é fazer uma análise comportamental do candidato, né?
A nossa frase que está na nossa proposta comercial, que você já conhece, é que as pessoas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Né? Então, é importante você ter um perfil comportamental dessa pessoa, saber como ela lida nos momentos de dificuldade, saber se ela tem aptidão para exercer alguma atividade ou não, né? Isso evita muito problema. Nós temos um case aqui de um colega, eu vou preservar aí a empresa, né? Mas é uma empresa aqui da Baixada Santista que bastante gente conhece, e ele precisava contratar telefonista. Ele implantou uma área de call center, né? Para venda de seguros. E ele contratou 2 pessoas, e essas 2 pessoas, quando eu fui conversar com elas, elas falaram: Luiz, eu não gosto de nem pedir pizza pelo telefone. Eu uso o iFood porque eu não gosto de falar no telefone. Então, assim, com certeza no call center não vai dar certo, né? Nossa Senhora! Aí Óbvio que é um complica. caso extremo, mas é um caso real. E aí a gente vê a importância, né, de saber se a pessoa tem aptidão comportamental para determinada atividade. Nossa, cara, isso assim eu trabalho com tecnologia, né? E muitas vezes a gente vê o currículo de uma pessoa que ele sabe programar em tal, sabe a técnica de gerenciamento de projetos tal, só que aí o comportamento da pessoa é horrível. Chega atrasado, às vezes falta, ou liga, toda semana tem atestado que a gente sabe que de repente não é um atestado válido. Pô, e o currículo do cara melhor que tem. É Realmente é o verdade. comportamento. Comportamento é tudo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa área de TI é um parênteses, né? Mas é muito legal. A gente tem alguns clientes fixos nessa área de tecnologia. A gente trabalha bastante com programação, né? Com programadores. E dificilmente eu recebo um currículo que não seja de full stack, né? E não é assim geralmente, né? Então, é mais uma amostra da importância da gente questionar de fato as competências da pessoa, né? Saber como que ele trabalhava, quais as linguagens, enfim, e tudo mais detalhadamente para a gente poder pegar aí o que encaixa e o que não encaixa na história. Não, isso é verdade. E assim, como igual esse cara, esse pessoal que eu já contratei, que infelizmente não deu certo, teve outras pessoas que deram muito certo, graças a Deus, forma a nossa equipe hoje. E aí eu te falo assim, eu já errei bastante, tá? Inclusive erro até hoje. Por isso que eu contrato, por isso que eu contrato a Max RH para fazer isso para mim hoje em dia, porque eu já errei muito. E assim, é muito complicado, porque quando entra um colaborador, eu boto muita fé nele. Eu dou treinamento, eu invisto semanas de treinamento, de acompanhamento, coloco uma outra pessoa para acompanhar, ou eu mesmo acompanho ali na hora e vejo quais são as dificuldades, tal. E aí depois de tudo o cara não performa. Mas existe alguma forma de garantir que um funcionário vai performar bem na sua função? Assim, Luiz, quando a gente fala de pessoas, não há uma garantia, né? Eu não tenho uma ferramenta que me mostre 100% se o cara vai ou não fazer, né? Isso não existe, infelizmente. Mas existe um processo, na verdade, para seguir, um processo completo que você reduz e muito o risco de errar, né? Esse processo são 4 passos. Eu sempre falo que é o beabá do RH isso, né? Se você não tem isso na sua empresa, você não tem um RH na sua empresa. Esse é o primeiro passinho do RH, né? Onde começa o trabalho do RH. Então, antes até de abrir a vaga, começa esse trabalho, que é em ter um perfil bem detalhado do profissional que você precisa. Então, vamos lá. Você precisa... Vou dar um exemplo do garçom de novo. Você precisa de um garçom.
Perfeito. Mas como que é esse garçom que você precisa? O que ele precisa conhecer? Quais são os conhecimentos e habilidades que ele precisa ter? Qual que é o seu tipo de serviço? Né? É à la carte, é buffet, é francesa, é inglês? Tudo isso vai mudar a forma de servir. E não necessariamente porque a pessoa trabalhou como garçom, exercendo a função de garçom, ele vai conhecer todas essas. Né? Então, quanto mais detalhado for esse perfil, mais assertivo vai ser o processo de seleção. Tá? Então, primeiro passo, ter um perfil bem detalhado da vaga. Segundo passo, aí vamos ao processo seletivo de fato, que é a entrevista com base em competências, se possível, um teste comportamental. Tá? Dessa forma, a gente garante que os candidatos vão estar dentro ou fora daquele perfil que a gente fez no primeiro passo. Né? E aí a gente já tria boa parte deles. Selecionamos um candidato, esse aqui vai atender perfeito. A gente não pode pegar esse candidato e falar, seja bem-vindo ao meu estabelecimento, você começa a trabalhar hoje, boa sorte, sucesso. E largar ele lá, né? Não é, mais uma vez, não é porque ele exerceu a função de garçom em outro estabelecimento que ele conhece as normas da sua empresa. Não é porque ele trabalhou como garçom que ele conhece o como fazer na sua empresa, né? Então, é muito importante que esse colaborador ele seja acolhido na sua empresa, quando ele inicia, né? E para isso nós temos duas ferramentas que são essenciais. Primeiro, um manual do colaborador, tem gente que chama de regimento interno, manual de procedimentos, não importa muito o nome, né? A finalidade é o mais importante. Mas, basicamente, é um material onde ele possa encontrar sobre as normas, as regras, a história da empresa, a missão, os valores, para ver se está de acordo com os dele ou não, onde tem ali sobre a remuneração dele, quando que ele recebe, como que vai ser esse pagamento, enfim, todas as regras que é para a gente evitar qualquer tipo de falha de comunicação, de mal entendido, enfim. E, por último, se possível, fazer um treinamento de integração. Então, senta com essa pessoa. Não digo nem um treinamento formal. Eu sei que muitas vezes a estrutura para fazer isso é complicada, o custo para fazer isso é complicado, o tempo para fazer isso é complicado. Mas senta com ele ali no primeiro dia, explica tudo como você quer. Pega esse manual e ele serve de guia. Então, vai passando ponto a ponto ali com ele, explicando como são as coisas, tira as dúvidas. Se fizer esses 4 passos, eu garanto que vai ser muito mais assertivo o processo. Né? Olha, bom saber. O meu Esse manual do aí é o beabá, colaborador. cara. A gente sempre fala que esse é o fundamental, assim, para você começar a ter um processo de RH na sua empresa, é a porta de entrada. Então, ter um perfil bem detalhado, escolher bem, claro, Processo né? seletivo, bem feito, um Fazer um manual do manual, colaborador e um treinamento de integração. e aí, com essas etapas concluídas, bem mais assertivo a probabilidade. O ser humano é sempre uma Exato. probabilidade. Né? Exatamente. Ainda assim, não existe 100% de garantia. Mas com certeza ali você já detalhou como vai funcionar o trabalho, o perfil dele vai estar adequado, então eu acredito que vai conseguir ter um desempenho melhor e evitar muitos problemas. E toda vez que eu for contratar, precisa fazer tudo isso? Assim, os passos 2, 3 e 4, com certeza, né? O primeiro passo, com o passar do tempo, você vai ter isso pronto. Né? Então, você não vai precisar fazer um perfil para cada vaga que você abrir. Você fez uma vez o perfil de garçom, você vai poder utilizar aquele perfil até mudar o perfil buscado pelo seu estabelecimento. Né? Então, esse passo, esse primeiro passo, você vai ter um trabalho a primeira vez para fazer e depois não precisa mais fazer. Né? Mas os outros, sim. Um processo seletivo bem feito, com certeza. Hoje, para você ter uma ideia aí, a gente tria quase 300 currículos por vaga.
né, que a gente abre. Nossa Então, assim, é um Senhora! volume muito grande. É um volume muito grande por Caraca! vaga que a gente abre. Se você não fizer um processo seletivo bem feito, não consegue selecionar o mais adequado, né? Então, por Nossa! isso que com o tempo, o primeiro passo a gente pula, mas depois não. Ou então, existe ainda a possibilidade da empresa ter um plano de cargos e salários já definido, né? A descrição dos cargos já feita. Aí, com certeza, não precisa a primeira parte. Mas esse eu sei que é mais difícil, né? É de ter pronto, por experiência própria, faço muito isso, mas não é a realidade da grande maioria das empresas. Ah, com certeza não. Meus pais já tiveram restaurante, né? Eu tenho empresa e minha empresa não tem plano de cargos e salários, a gente contrata conforme a necessidade, vai alocando em projetos e, cara, eu sei que é um erro horrível isso, porque a pessoa fica sem norte. Ela fala, bom, Verdade. para onde eu posso crescer? O que eu preciso fazer Exato. para chegar acima de onde eu estou hoje? Não sei. Exatamente. Exatamente. E aí tem uma curiosidade, Luiz. Você sabe que a maior causa de demissão hoje e de desmotivação nas empresas é a falta de possibilidade de crescimento. Nossa A Senhora. questão salarial é a quarta só. Então, se falar, meu funcionário pediu demissão para ir ganhar R$ 100 a mais no concorrente. Talvez não tenha sido R$ 100. Talvez tenha sido um outro motivo que você ainda não percebeu. É impressionante, né, cara? Como pode? E assim, lógico, se a pessoa não tiver nada no horizonte, quando falam, né? Quando você não sabe para que caminho seguir, qualquer um serve. Ela vai Exatamente. tentar ir para um que, pô, se eu vir por aqui, ó, e me esforçar durante 2 anos, eu vou chegar lá no castelo, vou chegar lá na diretoria, vou chegar lá no. Então, eu vou por aqui. Sim, sim. De repente, pelo Exatamente. caminho que ela tava, ela chegaria em 6 meses, mas não tem como saber. Exatamente. E muitas vezes o próprio empresário não sabe o que o colaborador tem que fazer e quando que ele merece ser melhor remunerado ou ter uma premiação ou uma promoção ou qualquer coisa do tipo, né? Esse tipo de guia, esse tipo de caminho que a gente escreve e deixa pronto, facilita muito a tomada de decisão. E esse tipo de decisão muda o ambiente organizacional, o clima, né? Você tem um ambiente motivador, desafiador, onde você é recompensado tendo resultados reais, é muito melhor de se trabalhar do que um outro onde você fica estagnado ou que você vê uma injustiça de uma pessoa que ou falta ou que não é comprometida ou que faz coisas erradas, tendo o mesmo resultado que você ou às vezes até melhor. Né? Não, Então, e assim, eu fica tô. um ambiente injusto. Não, e outra, né? A partir do momento que uma pessoa que falta, uma pessoa que não desempenha, ganha o mesmo que eu e não sai disso, para que eu vou me esforçar se eu não precisava, se não vai ter diferença? E eu estava Exato. estudando essa semana, eu estou fazendo um curso lá sobre bolsa de valores, né? E tem um dos estudos que a gente faz é sobre o Fisher. Esse Fisher, ele analisa a qualidade das empresas para saber se a ação vale a pena. Um dos tópicos, na verdade, 2 tópicos deles tem meritocracia? A pessoa cresce lá de acordo com... Não tem, a ação já não vale tanto a pena. Olha que nível chega o negócio. A gente pensa É, assim, não, isso aí é para... Cara, quem olha de fora não vê meritocracia, não vê que você está conseguindo segurar os bons profissionais, eu não quero investir na sua empresa. Olha, exatamente. Você sabe que a ISO, ela é muito categórica quando trata ali da parte de pessoal, né? Que ela exige muito a questão, primeiro, dessa parte de cargos e salários, né? De ter a descrição de cargos feita e depois dos processos, né? Quais são os processos? Quando você vai promover uma pessoa, como que é feito esse processo de promoção? Quando você vai contratar uma pessoa, como é feito esse processo? Eles caraca. analisam muito, né? A questão da qualidade analisa muito essa questão do processo, de como que o processo é feito.
Isso é o que traz diferença realmente no longo prazo. Você ter processos bem desenhados, bem alinhados e que funcionam de fato. Fora isso, eu posso falar que 80% dos casos é sorte. E assim, você comentou lá dos 4 passos. O processo bem feito, o manual, tal, tal. Desses passos, qual que é o mais importante? Tá. E isso é uma opinião própria, né, com base na minha experiência, mas eu não tenho dúvida de que transmite a realidade e vou explicar o porquê. É o pós-contratação que faz diferença. É você ter o manual, é você ter o treinamento de integração. Né? Isso vai Legal. fazer diferença. Imagina só, eu sempre faço um paralelo com o futebol, que eu acho que às vezes fica mais claro, né, da gente explicar. A gente pegar um craque, sei lá, um Neymar, e colocar no time, sem ele ter entrosamento com o time, sem ele conhecer o técnico, sem ele conhecer a forma de jogar daquele time, sem ele conhecer quais são as táticas que ele vai fazer, como são as jogadas ensaiadas, ele não vai desempenhar um bom papel, né? E é a mesma situação na empresa. A gente pode contratar um craque para a nossa empresa. A gente pode contratar o camisa 10 dos garçons. Se ele não for bem instruído, se ele não for treinado, se ele não souber quais são as regras, ele não vai conseguir desempenhar um bom papel. Ou pelo menos não vai desempenhar 100% do que ele poderia, né? Então eu falo sem medo de errar, apesar de ser uma opinião pessoal, né? Que são os passos 3 e 4, que é ter o manual e fazer o treinamento de integração, explicar como funciona o trabalho. Nossa, sensacional. Você sabe que numa das palestras que eu fiz aqui em Santos mesmo, o palestrante pegou como é que é? Um envelope, né? Com uns recortes de papel, um em forma de triângulo, outro em forma de quadrado, outro em forma de não sei o que lá e tal. Legal. E ok. Bom, os recortes e sem nada escrito. Beleza. E num outro envelope, os mesmos recortes, só que com uma numeração e um manual explicando como que você montaria aqueles recortes para ficar um quadrado perfeito. Legal, pegou, acho que foram 10 empresários na minha época. 10 empresários separaram para o lado, 10 para o outro, deu um envelope para cada um. Um sem nada e um com o manual, né? O manual veio junto e a numeração. Em 30 segundos, os 10 empresários lá completaram a tarefa. Deu 5 minutos, os outros 10 não conseguiram. E aí ele falou, cara, vocês viram que vocês são empresários, vocês não tem nenhum aqui com alguma deficiência que altere nada. Vocês, empresários, não conseguiram. Como vocês querem que os seus colaboradores, mesmo que atendam o telefone, como você quer que ele atenda o telefone se não tem um jeito, não tem um manual, não tem um escrito? Vocês não conseguiram. Não exija isso se você não documentar. Falei, olha que sensacional. É isso, Verdade. né? É simples. É verdade. E é simples mesmo, né? É trabalhoso, mas é simples. Não é uma coisa difícil. Eu vejo isso como sei lá, o ponto X assim, das contratações, sabe? Se vai determinar se você vai ter sorte ou se você vai ter competência, né? Você vai apostar em qual das duas esferas. Eu penso que quando a gente estrutura, quando está tudo por escrito, a chance da gente errar é muito menor, muito menor. Inclusive, sempre que nós fazemos uma contratação de algum cliente nosso, né, que faz um trabalho conosco um pouco mais extenso, os próprios colaboradores, antes de serem contratados, eles assinam essa descrição, né, porque ali eles estão concordando em realizar aquelas atividades. E se algum dia tiver aquela história, não, mas isso não é minha função. Não, calma aí. Vem Nossa cá Senhora. que você assinou. Como E eu aí a ouço gente, isso, impressionante. exato, mas é muito comum, né? E realmente, por algumas vezes, são tantas atividades, tantas formas de fazer, que a gente acaba deixando passar se confiar na cabeça.
né? A gente acaba deixando alguma coisa para trás. Então, é muito importante ter esse tipo de papel por isso também. A gente evita... eu nem vou entrar na esfera jurídica aqui, né, de equiparação salarial, de acúmulo de função e tudo mais, mas só pela parte motivacional e de compromisso e de desempenho, a gente já tem aí um ganho importante, né? Ah, que legal, cara. E lá no grupo, principalmente, aqui, eu não sei se é da Baixada isso, mas assim, a gente tem grupos no Maranhão, tem grupo em São Paulo, ali no ABC, tem grupo em Natal. E nesses lugares em específico, também, eu não sei se é do Brasil inteiro assim, todo empresário fala assim, olha, minha maior dificuldade é uma boa mão de obra. Funcionário é tudo igual, não quer trabalhar, só quer o salário no final do mês ali, quer fazer a parte dele, ir para casa correndo, deu 18 horas que se exploda o mundo, ou no caso de restaurante, né, deu o horário dele que se exploda. Por que fazer tudo isso? Eu posso te responder isso de duas formas. A primeira é porque não fazer isso, né? Se você não fizer isso, você não vai ter um bom desempenho. E a segunda do porquê. O que eu posso falar, assim, é que é evidente a diferença de qualidade de atendimento, de clima organizacional, de motivação dos colaboradores, enfim, e da qualidade de equipe mesmo, né? Da sensação de fazer parte de um time e fazer vestir a camisa da empresa, enfim, que esses passos que eu falei faz. Se você coloca isso em prática, isso faz parte da tua cultura e tá no sangue da tua empresa, isso vai te gerar um resultado diferente do que você faz, do que você tem, né? Quando muitos empresários não gostam, né? Mas quando eles perguntam, falam, mas funcionário é tudo igual, né? Funcionário não quer trabalhar e tal. Falar, tudo bem, é uma forma de pensar e é um direito. Mas o que você fez para mudar essa realidade? Não Né? tem Você fez essa, sua né? lição de casa? Você fez sua lição de casa? Sua lição de casa está direitinho, está feita? Porque a gente tende a terceirizar a culpa das coisas e não assume a responsabilidade. Mas a verdade é que a empresa é nosso interesse que ela dê certo, né? Então a gente tem que tomar atitude. E a gestão de pessoas tem um papel fundamental nisso, né? Porque a gente não consegue fazer tudo, todos os papéis. Muito pelo contrário, nem é recomendado, né? O Oh, recomendado é que a gente esteja na arquibancada, olhando e comandando e não participando do jogo. Então, eu penso que é isso, Luiz. Se falar que tem dificuldade com mão de obra, realmente tem, é verdade. Mas a nossa lição de casa precisa estar bem feita para a gente poder ter bons profissionais e ser o ponto fora da curva. que legal, cara. E aí, bom, pelo menos lá no grupo, né? Normalmente são empresas muito pequenas, são restaurantes de. Tem, lógico, tem restaurante de 100 funcionários, mas a grande maioria tem um, dois. Às vezes a pessoa até faz comida de casa, né? Toda empresa precisa ter esse tipo de gestão? Sim, é questão de profissionalismo, né? É claro que quando a gente fala em empresas de portes diferentes, fica muito difícil a gente comparar. Talvez numa empresa menor você consiga ser um pouco mais informal, você não precisa de uma coisa tão robusta, né? Você com certeza não vai ter problema de equiparação salarial, não vai ter esse tipo de problema, não vai ter várias faixas de salários, você não vai ter um plano de carreira extenso como numa empresa com 100 funcionários, né? Então, é uma coisa mais simples, mas o processo é o mesmo. E uma empresa maior, com certeza, precisa disso para ontem, né? Eu penso que a área de RH ela é um suporte para todas as outras. Então, se você não tem bons profissionais, como que você vai comprar bem? Como que você vai fazer um upselling com os garçons, por exemplo? Né? Nossa Senhora. A famosa batata grande mais R$ 1 do McDonald's, né? O quanto aumentou o faturamento do McDonald's? Esse negócio com um treinamento simples. Não é? Então, mas todos os funcionários fazem. Isso é um processo deles.
né? Isso está escrito lá. Então, assim, faz toda a diferença. Repito, cada um na sua realidade, né? Uns um pouco mais simples, outros um pouco mais complexo, mas sem dúvida o processo tem que existir, tem que estar documentado, e é muito difícil crescer de forma saudável se você não tem isso. Olha, vou fazer o meu amanhã, vou fazer o meu plano de salários e carreiras, vou fazer tudo porque estou ficando até envergonhado aqui, ó, da minha empresa, não tem nada disso. O máximo que tem é Eu um recomendo, manualzinho mas lá. eu recomendo que você tenha uma ajuda profissional para fazer, para você não ter nenhum tipo de problema. Nossa senhora, verdade, tem Pode essa, contar né? comigo. Pô, Sim, agradeço. sim, porque tem riscos, né, de legislação, tem coisa que você pode fazer, coisa que você não pode. Infelizmente, essa legislação trabalhista, apesar da reforma que melhorou bastante coisa, mas você precisa ter um bom contrato de trabalho, bem redigido, isso precisa necessariamente passar por um aval jurídico para você ter segurança, você precisa ter uma série de cuidados ao fazer um plano de cargos e salários, você precisa respeitar a convenção coletiva, você precisa analisar custo, ver quanto que isso vai representar do teu faturamento, né, uma folha de pagamento que representa, sei lá, 30%, 40%, 50%, será que não vai viabilizar teu negócio? Então, são coisas que você tem que pensar antes, porque depois que você mudou o salário, você não pode voltar atrás. Nossa Né? Você não pode senhora. reduzir o salário. Então, você vai acabar perdendo um bom profissional por não ter esse cuidado pré. Nossa, imagina, a gente está num país que a gente sabe, funcionário tem razão e ponto final. O meu irmão já faliu já com um processo. Tomou um Imagina, processo, faliu. imagina. A Justiça do Trabalho, ela vem mudando, né? Ela vem permitindo um pouco mais eu acho que de realidade mesmo, né? Ao julgar um caso e tudo mais, mas ainda é paternalista, né? Ainda é paternalista. Então a gente tem que tomar bastante cuidado ao fazer essas coisas, a criar essas ações, porque depois é o que você falou, né? A pancada pode ser forte e a gente não aguentar. Nossa, eu mesmo estava fazendo o contrato, não é nem o contrato de experiência, né? São aqueles 3 primeiros meses para experiência. E aí eu fui entrando, sei lá, vamos ver a parte de vale-refeição. Ah, vale-refeição eu vou dar aqui uns, sei lá, 200, 300 reais e ok. Aí você vai lá no sindicato. O sindicato fala, não pode, se você fizer isso, você vai tomar. E aí o vale-transporte. Olha, o vale-transporte tem que estar de acordo com a lei tal, de número tal, que tem que garantir o... meu Deus do céu, cada cláusula ali tem que seguir uma regra do sindicato e da lei do trabalho e do não sei o que lá. Então, recomendo, pega um profissional para fazer isso, porque Exatamente. de repente você faz tudo certinho, paga tudo certinho, no final ainda toma um processo. Exatamente. E você sabe, Luiz, que não é só na questão do pagar, né? Nos descontos, por exemplo, esse é um exemplo que mostra claramente a importância de você ter um apoio profissional. Para você descontar uma taça, por exemplo, que o garçom quebrou no seu estabelecimento, se não foi um caso de dolo ou culpa, né? Se foi caso de dolo ou culpa, você pode descontar, desde que esteja previsto em contrato de trabalho. Então, se Nossa, no teu contrato de trabalho não tem a cláusula dizendo que em casos de dolo e culpa, de quebra de material ou de prejuízo gerado à empresa, ele pode ter aquele desconto em folha de pagamento, você não pode descontar. Ainda que ele pegue a taça e taque no chão de propósito. nossa. É Meu maluco, né? Deus. Nossa senhora, que perigo. Então, Pois é. pessoal, assim, aqui hoje são dicas, né? São para vocês aproveitarem o conhecimento que o Luiz já tem, mas contrata um profissional, tá? Para contratar o seu profissional de maneira correta, não ter risco. A gente está no país que mais tem, provavelmente mais tem lei trabalhista e mais tem processo trabalhista na história do mundo. Com certeza. A gente viu um caso recente, né, Luiz, que foi o da Ford saindo do Brasil. Ah, eu vi hoje. E, Eles e estão a proibidos de Ford, demitir?
Não, um dos motivos da Ford ter saído do país foi justamente esse passivo trabalhista que eles criaram, né? Aqui, somando os processos que eles têm no mundo inteiro, não dá o número de processos trabalhistas que eles têm só no Brasil contra a Ford. Nossa Senhora. Então, assim, aí a gente começa a ver a desigualdade, a falta de competitividade, onde que está, né? E hoje eu vi uma matéria lá que eles já saíram, basicamente, né? Sim. Eles já falaram que vão sair. Até o final do ano eles garantiram alguns ainda, né? Mas vão sair, já é um fato. Mas, segundo a matéria que eu vi lá, eles estão proibidos de demitir. Pois é. Meu, como que um dono de empresa sem dinheiro está proibido de demitir? Que a Ford está sem dinheiro no momento, né? Com certeza vai revirar, vai voltar aí, mas está proibido de demitir. Então, pelo amor de Deus, pessoal, contrata uma empresa profissional para que faça a gestão, para ajudar, pelo menos. Não precisa ser uma empresa que vá fazer o RH da empresa. Não, uma empresa só que ajuda. Exato. Só que dá as dicas, só que fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso. O meu irmão não fez. Exatamente, com um direcionamento, né? Por falta de conhecimento, muitas vezes não é feito. Então, com direcionamento, você já consegue tomar ali ação, você consegue se precaver de muita coisa, você consegue implantar bastante coisa. E, enfim, eu acho que realmente, se eu posso sugerir, tenham esse apoio profissional, independente de quem seja, mas busquem um profissional da área, tenham um apoio, porque é muito importante para crescer de forma saudável e não ter problemas mais à frente. E assim, a empresa, no último ano que eu fiz lá no MBA, a empresa é um movimento ordenado de pessoas. São pessoas que se juntaram para chegar num local, num objetivo específico. No final das contas, são pessoas. Empresas são pessoas. Se não forem pessoas boas, sua empresa não tem como ir para frente. É simples assim. O coração da empresa é aquele funcionário. Se eu for num restaurante, a comida maravilhosa, o ar-condicionado, música ambiente, e o garçom for mal educado, pode falar, pode vir o prato maravilhoso que for. Não adianta. Então, e aí, lá no grupo também comentam bastante. Pô, eu contratei um cara aqui um garçom, no caso. O garçom tem 20 anos, 30 anos de experiência. Mesmo assim, precisa treinar ele? Eu acho que a forma mais simples da gente responder essa pergunta é com outra pergunta. Falar, ok, ele tem 20 anos de experiência como garçom, mas quanto tempo ele tem de experiência como garçom na sua empresa? Tem essa, né? Exatamente. Foi o que a gente falou lá acima. Ele entra, ele não conhece as regras, muitas vezes ele mal sabe onde está a cozinha e os freezers, enfim. Não sabe como preencher comanda, se é uma comanda eletrônica, se é uma comanda papel, não sabe se o restaurante abre de manhã e de noite ou só de noite, não sabe quais são os valores daquela empresa, não sabe que dia que ele vai receber o pagamento, ele não sabe se ele pode trabalhar de camisa social branca de manga comprida ou de manga curta, ele não sabe, enfim, não sabe nada daquela empresa, né? Ele pode ter o conhecimento técnico da profissão, ele pode ter o domínio ali das atividades dele, mas ele precisa aprender como trabalhar na sua empresa. Né? Então, é muito importante que ele tenha esse tipo de treinamento justamente para conhecer a tua realidade, a forma que você quer que funcione. A famosa frase do combinado não sai caro. Né? Se você não combinar antes, quais vão ser os termos desse acordo? Nossa, tudo que é subjetivo dá uma abertura para dar problema, né? Tão grande, cara. Sim, não, o cara, sim. Não, mas e já aconteceu comigo, tá? Inclusive, numa das empresas que eu tive, na época que eu era, bom, eu sempre fui vendedor, né, na verdade. Então a pessoa falou: "Meu, você tem que ser mais
Você tem que parar de ser bobo. Falei, tá, define bobo. Sei lá, cara. Subjetivo é uma desgraça. E aí, de repente, falou, meu, você dá muito desconto. Ah, beleza, agora eu entendi. Mas tudo que é subjetivo deixa uma abertura gigante para mal entendido. E mal entendido com funcionário dá muito problema. Dá Sem muito dúvida, BO. O sem cara que dúvida. falou, não, mas você falou que ia me pagar no quinto dia? Não, eu falei de quinto dia útil. Pronto, já Né? perdeu toda aquela pré-confiança que você tinha, perdeu tudo que Sim, tinha ali. É uma zica grande. Eu assim, você comentou do manual e os procedimentos. Lá nos restaurantes dos meus pais tinha o cozinheiro. E o cozinheiro realmente tinha uma mão maravilhosa. Um dia ele não foi, só tinha ele. Assumiu a ajudante. A ajudante olhou para aquilo e falou: Meu, vou fazer o que eu posso aqui. Não ficou a mesma coisa, os clientes reclamaram. De repente a gente perdeu o cliente pra caramba naquele dia. Eu falei: Putz, bastava ter o cara documentado como que ele fazia cada prato. Pronto, ali já tava resolvido. Mas, né? cara, Você imagina numa empresa grande, Luiz, que tem, sei lá, 60, 70 cargos diferentes, e aí Nossa, sai uma pessoa de um desses cargos, nossa né? senhora. Alguma pessoa específica. Se você não tiver escrito o que essa pessoa fazia, quem que vai treinar a próxima? E Né? é, de Muitas repente, uma vezes a pessoa. pessoa que treina já foi uma pessoa que foi treinada por outra para fazer outra coisa e, na verdade, entende superficialmente daquilo. E aí a tua qualidade vai caindo. Nossa, olha, cara, é verdade. Então E se ainda é um tem cargo esse problema de específico, comunicação. sei lá, um cargo numa grande empresa, no caso, né? Sei lá, contábil. E não contábil da parte fiscal, que é Uhum, bem detalhado o negócio. Você não pode errar no imposto. sim, A pessoa saiu, do nada. exato. Pois é. Nossa senhora. Né? E acontece, isso é real, são cases reais, né? E isso faz parte do dia a dia. A Nossa. diferença é o que a gente falou da lição de casa. Alguns fizeram e estão preparados para isso. Outros não fizeram e vão ter que passar por isso para aprender. Né? Então, é o que eu falo. Nossa tarefa de casa estando bem feita, os problemas se reduzem, a equipe dá um salto de qualidade, o teu serviço dá um salto de qualidade, não há essa descontinuidade, né? Da pausa, não há uma troca quando há uma troca de pessoas, não há uma troca de funções, há uma troca do profissional, né? E não é o que acontece quando a gente não tem isso pronto, há uma troca de Nossa. funções, né? Então, para a gente estar preparado para isso, é bem importante sim ter os processos e atividades bem escritinhos, bem delimitados, divididos, para não ter nenhum tipo de intercorrência aí no caminho e deixar a gente na mão. Entrou aqui o Everton, o Thiago. O Thiago eu sei que já fez a ficha técnica, como prepara cada tipo de marmita, né? Ele vende marmitas, no caso. Legal. Então, meu, saiu aquela pessoa, entrou outra. Vambora, vai, continua. Vida que segue. O Everton, ele tá Exatamente. abrindo, se eu não me engano, é o Everton que está abrindo agora uma panificadora, um bar, alguma coisa assim em São Vicente. Esse aproveita que está começando a empresa, já faz tudo certinho no começo, porque depois, na hora que começar a embalar, é impossível ficar parando para fazer isso aos pouquinhos, aos picados. Justamente, e ainda mais no começo, né, que já toma uma energia grande do empresário, que e tem um custo mais alto, né, porque geralmente o caixa ainda não tem um fluxo positivo, enfim, a gente não errar nesse momento, a gente ter mais estabilidade, ter uma qualidade e continuidade é fundamental. Então, sem dúvida, eu recomendo sim para quem está começando, se puder, não, né? Mesmo que não possa investir, estuda um pouquinho, pede ajuda, faz. Se não puder contratar, faz.
É melhor ter um feito de forma amadora do que não ter nada, né? Exato. Então, faça assim, não deixa passar, não. Não, bom, no meu caso lá com o nosso grupo mesmo, eu tinha que cuidar da página do Instagram, por exemplo. Eu sou vendedor. Eu nem tinha Instagram antes de começar a pandemia. Eu tinha que cuidar da página de um grupo de 250 pessoas. Ficava horrível. Pô, acho que foi na época R$ 250. A gente contratou os serviços da Júlia. Inclusive, Everton, Thiago aí, que vão utilizar. Tem a Júlia lá no grupo. É um serviço bem baratinho. E, cara, ficou uma página ultra profissional. Coisas que eu poderia, durante anos, tentar fazer. Não é o meu métier. Não, não adianta. Eu me esforcei pra caramba. Eu estudei, Sim. eu instalei o Photoshop aqui, eu fiz de tudo. Ficou horrível. A Júlia É, fazia em é 5 aquela minutos. velha história, né, o Luiz, que a gente conversa aí desde a época em que você estava lá no BNI, né? Você não vai deixar um mecânico operar o seu joelho. Verdade, né? Então, assim, é a mesma coisa, né? Se a gente pegar um profissional de uma área e tentar colocar ele na outra, a chance dele desempenhar um bom papel é mínima, né? Ele não é profissional naquilo. Então, é claro que vai ter diferença de qualidade. Hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia aumentou muito, tem muito apoio tecnológico, tem muita coisa que pode fazer em todas essas áreas que não requer um alto investimento, né, para colocar em prática e que dá um resultado muito bom. Eu sempre escuto, é muito comum eu escutar esse questionamento, né? Ah, mas é muito caro investir nisso e tal. É isso que eu ia perguntar também. É caro? Como é que é? Lá no grupo, entenda, são pessoas que trabalham de casa, tem outras que têm restaurantes grandes, mas é caro fazer tudo isso? Então, é mais caro não fazer, primeiro, isso eu não tenho dúvida, né? E segundo, que a gente tem que encarar como investimento na nossa empresa, né? Afinal, os colaboradores são a imagem da empresa. Qual é a imagem que você quer passar? É uma imagem de profissionalismo ou é uma imagem amadora? Então, eu acho que cabe a reflexão aqui de onde a gente quer chegar, qual que é o nosso objetivo. Se o nosso objetivo é ser bom, é ter qualidade, é ser referência, é crescer, precisa fazer. Né? É um investimento que precisa ser feito. Dá para planejar, enfim. E não garanto para você que não é caro, tá? Se a gente colocar, não dá para a gente fazer uma média porque depende muito do tamanho da empresa, depende de uma série de questões, né? Então não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas eu, por exemplo, ofereço hoje planos que partem de R$ 1.200 por mês para ter assessoria mensal. Então, se é R$ 1.200 é menos que o piso da categoria. Então, tipo, se você contratar auxiliar da auxiliar para fazer alguma coisa lá na tua empresa, sai mais caro do que ter uma assessoria profissional, né? E a Júlia lá com as redes sociais é a mesma coisa. Se você contratar uma pessoa de marketing para fazer, vai ser muito mais caro do que você ter uma assessoria profissional, né? Então, hoje a tecnologia, pela facilidade de acesso, pela velocidade que as coisas acontecem, a quantidade também de assessorias, consultorias, mentoria, enfim, todos esses apoios, né, que a gente pode ter, facilitou muito, né, e tornou acessível, de fato. Então, assim, é caro. Tudo bem que nos dias de hoje, né, é uma quantia importante se a gente for investir em todas as áreas e tal, talvez a gente tenha que priorizar uma ou outra para começar, mas tem que ser feito porque é muito mais caro não fazer. Exato, né, cara? Não é caro fazer. Quanto que custa não fazer? Exatamente, essa conta é importante. Essa conta é importante. Uma pessoa com um salário de R$ 1.500 que você contrata no período de experiência,
e não dá certo na sua empresa, Nossa. ela chega a custar R$ 8.500. Nossa Senhora. Então, essa é a conta. Em 3 meses, R$ 8.500, se a gente dividir, aí, se fosse 9, daria quase R$ 3.000 por mês, né? Então, tá aí. É mais que o dobro do valor que eu falei agora, né? Muito mais, cara. Não, isso se não vier o sindicato em cima no final, se... eu mesmo, Exatamente, assim... eu tô falando de custo ali real, né? Não tô Limpo, colocando que teve nenhum problema no meio. Que caramba, eu mesmo, eu me preparo, sempre que eu vou contratar, eu já me preparo para vir um sindicato, eu já me preparo para algumas, algumas trabalhistas aí, e Sem acontece. dúvida. É uma E... coisa simples, por exemplo, exame médico admissional. Poucas pessoas fazem. É mesmo? Né? É um negócio que custa, sei lá, 35, R$ 40, Nossa! né? E pouquíssima gente faz. Outra coisa, para fazer o exame médico, você tem que ter um PCMSO, que é o Programa de Medicina e Saúde Ocupacional. Então, ali neste documento estão descritos cada um dos exames que eles têm que fazer, qual é a validade dos exames. E aí a pessoa faz esse exame de R$ 30, R$ 40 e não tem esse documento. Então, Nossa! você não tem um profissional habilitado, que é um engenheiro do trabalho, ou um médico do trabalho, dizendo quais são as atividades, dizendo quais são os exames para aquelas atividades. E aí o cara tem uma lera, o cara tem uma lesão, o cara tem alguma coisa, você vai ter um problema altíssimo e talvez você pode ter problema pro resto da vida. Nossa Senhora! E eu Então, juro para você, eu mando o pessoal de 30 a R$ 40. mas não é errado, tá, Luiz? Fazer o exame de 30, R$ 40. O exame é ok, óbvio, se é feito por um médico do trabalho, né? Mas o exame não é o problema. O problema é não ter o PCMSO dizendo quais são os exames corretos que devem ser feitos. E muitas vezes o empresário não tem esse conhecimento, ele não sabe que ele precisa disso. Eu não Ou então sabia. ele sabe que precisa disso, ele manda fazer e bota na gaveta. Só que na última página do PCMSO tem que ter a assinatura do funcionário, do empresário. E aí, quando chega o fiscal, a primeira coisa que ele olha é a última página. Nossa Senhora, cara. E aí você vê que situação, né? Às vezes, por uma falta de uma assinatura, a gente acaba tomando multa, enfim. Por Nossa, isso e que lá eu falo, no... sai muito mais caro a gente não ter um bom RH. Meu Deus do céu. E, pô, que sensacional, certeza. Eu não sabia que tipo, precisava do PCMSO para definir quais exames a pessoa tem que fazer. Realmente eu não Pois sabia. é, Você, pois é. você, você sabia, Thiago? Pode abrir, eu sei que você deve estar no mercado agora. Sempre esse cara participa das lives no mercado. E você vê, essa é a parte legal da tecnologia. O Thiago, ele quer informação. Ele está se esforçando, ele está se atualizando. Pô, é um cara que tá atrás, tá na luta. Nas últimas 2 Parabéns, lives, Thiago. ele tava no mercado, fazendo compras. Olha que E legal. assistindo a live. Pô, não é impossível. Não, a pessoa quando fala assim, olha, pô, você vai participar? Mas não tenho tempo. Ai, mas não dá para mim, eu tenho que fazer uma outra coisa. Eu falei, caramba, você não tem 1 hora para dedicar para o seu aperfeiçoamento. Olha lá. Outro velho ditado, né? Outro velho ditado. Que quem não aprende no amor, aprende na dor. Né? Olha lá. Então, Acabou de falar aqui no chat. Boa noite, estou justamente no mercado agora. Esse cara, esse. Tiago, depois fala com o Daniel lá da Maxi Cotações para parar de ir tanto no mercado, pelo amor de Deus, toda noite no mercado. Mas essa do PCMSO, realmente fiquei assustado agora. De repente, e é o um pior, assim, exemplo. normalmente eu contrato pessoas de tecnologia, que normalmente que tem que digitar o dia inteiro. Tem pessoas outras pessoas de área administrativa que vai ter Lero lá por causa do teclado, do mouse, da altura da mesa
Putz, grilo. Então, aí já tem um outro programa que se chama PPRA, que é o Programa de Riscos Ambientais. E ele, neste documento, define quais são os riscos que tem cada uma das funções e atividades ali da tua empresa. Então, por exemplo, se o risco é ergonômico, se o risco é de incêndio, se o risco é do quê? Né? E nesse documento ele também coloca os EPIs necessários e o que você precisa fazer para reduzir esse risco. Que legal. Exato. E quem tem um funcionário, aí você vai me perguntar do tamanho, quem tem um funcionário já é obrigado a ter isso. Ixi, Maria, ferrou. Pois é. Pois é. E aí PPRA e acontece alguma PCMSO. coisa. Exatamente. E acontece alguma coisa com o funcionário e você ali está indo contra, você pode responder por isso depois na justiça. Senhora. Não só trabalhista, é responsabilidade civil. Vixe, Maria. Ai, que perigo. E Pois o PPRA e PCMSO. Luiz, você faz esses exames? Não. Então, Isso são empresas específicas de saúde e medicina ocupacional. lá no grupo tem o Roberto, da PHO. Tá, ele é um dos consultores do grupo e oferece 50% de desconto no PPRA e PCMSO. É uma grande oportunidade, porque quem tem um funcionário já tem que ter isso. Então, assim, todas as empresas praticamente do grupo precisam desse serviço. Com certeza. E tem validade, cara. Né? Então não adianta ter feito 5 anos atrás que não vai resolver teu problema. Ele tem validade e tem que ser refeito. PPRA e PCMSO. Sensacional. Luiz, já estamos chegando aqui em 1 hora de live. Daqui a pouco o Instagram, o YouTube dá um chute na gente aqui. Mas, pô, agradeço demais aqui as suas dicas, a sua presença. Eu sei que para você tá uma correria gigante. E, pô, fico feliz pra caramba que você tenha participado. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, já clica aí no gostei. Se você não gostou, comenta aí. Olha, só perdi 1 hora da minha vida aqui vendo. Mas comenta. Gostou, não gostou? Tá vendo no Instagram? Curte. Tá vendo no Facebook? Curte aí. Ajuda a gente aí. A gente quer cada vez ajudar mais restaurantes a passar por essa, oferecer conhecimento, oferecer atualização, oferecer network. E, cara, o nosso grupo é tudo de graça. Aproveita. Vamos lá fazer parte. Beleza? Valeu, pessoal. Luiz, se despede aí da galera. Bom, Luiz, primeiro te agradeço aí pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho e trazer conhecimento, né, acerca da área de RH, que às vezes fica um pouco de lado na nossa rotina. E me coloco à disposição aí do pessoal do grupo. Quem precisar de ajuda, por favor, fica à vontade para me acionar. Tem as redes sociais lá da empresa também, vocês fiquem à vontade para utilizar o melhor caminho que vocês, o melhor canal, né, de comunicação que vocês precisarem. E é isso. Agradeço a todos aí pela atenção e desejo muito sucesso no ano de 2021. Valeu, Luiz. Valeu, Everton. Valeu, Thiago. Um abração para todos. Tchau. Tchau, tchau.